Olá, eu sou Edu Schneider do Cashback e hoje vamos voltar ao ano de 1983 para falar de Psicose 2, do diretor Richard Franklin. Isso mesmo, continuação do clássico de 1960 de Alfred Hitchcock. Muita gente nem sabia que tinha continuação, mas tem e é muito boa. E teve gente que conhecia, não assistiu por puro preconceito. Perdeu um excelente filme. Vamos discorrer sobre ele aqui. Lembrando que nós temos um Cashback Hype inteirinho sobre Psicose, só procurar aí na nossa playlist. Mas entrando agora no filme de 1983, Psicose 2, ele se passa 22 anos após os acontecimentos de Psicose. Norman Bates, interpretado de novo por Anthony Perkins, ele retorna ao papel do filme, está saindo da clínica psiquiátrica aparentemente curado, acompanhado de seu psiquiatra, Dr. Raymond, interpretado por Robert Loggia, mas sob muitos protestos, obviamente, porque ele cometeu muitos crimes e uma das pessoas que estavam protestando é a Lila Crane, irmã da Marion Crane, assassinada no começo do primeiro filme, novamente interpretada pela Vera Miles. Só que aqui ela é conhecida como Lila Loomis, porque ela casou com Sam Loomis, né, que também participa lá do primeiro filme. Então, tem o retorno aí de dois atores do filme, o Anthony Perkins e a Vera Miles, que era queridinha de Alfred Hitchcock lá no começo. Só que aí ela acabou engravidando, ela seria a substituta da Grace Kelly nos filmes. Inclusive, ela seria a atriz de Um Corpo que Cai. E acabou que ela engravidou, irritou demais o Alfred Hitchcock e ela acabou sendo deixada um pouquinho de lado ali, mas ela participa lá, por exemplo, do Psicose, fazendo a irmã, né, de uma das personagens principais. Mas Norman Bates retorna à sua casa antiga, a casa estava lá fechada desde a época dos crimes, só que ele não está comandando o Bates Motel. Por quê? Porque o Bates Motel, como ele estava sob custódia da prefeitura, eles escolhendo um administrador ali. E quando o Norman Bates chega lá, vê que é um administrador, um sacripanta. É um bêbado, um cara que não está nem aí, está usando aquilo ali como um motel de alta rotatividade, está usando como um ponto de venda de drogas. Então o hotel está assim, dando dinheiro, mas de forma completamente ilícita. E isso já irrita o Norman Bates ali no começo do filme. E aí, naquele programa, né, de ressocialização que tem nos Estados Unidos, arruma um emprego para ele na lanchonete ali na cidade. Então ele passa a trabalhar ali de ajudante do cozinheiro numa lanchonete, que é onde ele conhece Mary, que também é uma funcionária de lá, que acaba brigando com o namorado. E Norman Bates a leva para dentro de casa, oferece, né, porque tem lá o hotel e tem a casa dele, ele oferece a casa dele para ela se hospedar. Depois a gente descobre que a Mary, na verdade, é Mary Loomis, filha da Lila, e elas estão tramando contra o Norman Bates por não aceitarem dele ter sido solto, e elas vão tramar para que ele seja preso novamente. E aí que a história se desenrola. Como eu falei lá no princípio, o filme é dirigido por Richard Franklin, né, que é uma espécie de um pupilo do Alfred Hitchcock. Era um cara que curtia muito o cinema do Alfred Hitchcock, sabia tudo, e ele se empenhou para fazer essa continuação, que não tem nada a ver com o livro, porque tem um livro também, Psicose 2, que é a continuação dos fatos do primeiro livro, não tem nada a ver, é um roteiro completamente diferente aqui. Temos na trilha Jerry Goldsmith, que dispensa apresentações, mas para quem não conhece, é o cara que fez a trilha de vários filmes do Star Trek, é o cara que fez a trilha do Planeta dos Macacos, é o cara que fez a trilha do Alien, é o cara que fez a trilha da Profecia, que inclusive ele ganhou o Oscar por isso. E era amigo do Bernard Herrmann, que é o cara que fez a trilha do primeiro Psicose, que também era um cara sensacional, fez a trilha do Cidadão Kane, e o último trabalho dele foi com o Martin Scorsese fazendo Taxi Driver. Ele acabou falecendo ali antes do filme ser lançado, e aí o Jerry Goldsmith assumiu nesse filme aqui, nessa continuação, a trilha sonora, e ele não mexeu muito na trilha sonora. A trilha, se você observar, ela é bem até parecida com a trilha do primeiro filme. Então, é isso legal. A diferença que tem também, né, bem clara, é que o primeiro filme é em preto e branco e esse filme aqui é colorido. Então, tem essa diferença aqui. Eu acho a trama muito boa. Essa coisa da família Crane ali, querer se vingar do Norman Bates depois dos crimes que ele cometeu, né?
dá uma boa história e é bem desenvolvida a história porque elas começam ali a cercar o Norman Bates, a ligar para a casa dele com a voz da mãe, elas entram na casa fantasiadas da mãe do Norman Bates, o que ele fica na mente dele, como ele é uma mente completamente perturbada, e fica claro que, obviamente, ele não está curado, e aí consegue desenvolver bem essa história, e é interessante porque o filme faz algumas homenagens até ao Alfred Hitchcock e de outras obras dele. Por exemplo, tem uma hora que o Norman Bates vai entrar na casa dele, e aí tem o barulho de um pássaro, é clara referência ali aos pássaros. Então tem essa ligação, e tem a primeira vez que ele vê lá o vulto da mãe, que ele acha que é a mãe dele, ele está ali antes de subir a escadaria da casa, ele olha lá para cima, a mãe está lá e uma iluminação verde. É uma completa homenagem a Um Corpo que Cai, né? Porque o verde toma conta desse filme, o verde é fator predominante no filme do Corpo que Cai. Então aqui é mais uma homenagem ao diretor, né? Então achei isso muito legal, inclusive alguns ângulos também de cena. Ele abusa muito ali do dolly zoom também, naquelas cenas de escada, que são muito bem feitas. Tem cenas que remetem lá, por exemplo, tem uma cena de assassinato, que ela remete muito ao assassinato do Arbogast lá, né, o inspetor do primeiro filme. Então, isso é muito interessante, essas coisas, essas interligações que fazem. E como eu falei, esse plot do filme, ele é muito legal, porque você fica sempre na dúvida e durante o filme as coisas vão se desenrolando, porque a Mary, no começo, ela está junto da mãe no plano, mas a partir do momento que ela passa a conviver com o Norman Bates, ela fica a favor do Norman, ela percebe que ele, no fundo, bem lá no fundo, ele não é uma pessoa má, ele só é uma mente completamente perturbada. E a mãe continua querendo seguir com o plano, e chega um determinado momento que a filha se volta contra a mãe e ela fica do lado do Norman. Só que os assassinatos, eles começam a acontecer. E aí bate na gente aquela dúvida: quem será que está cometendo esses assassinatos? É o Norman Bates, como é no primeiro filme, achando que é a mãe dele, né? Como foi lá no desenrolar do outro filme? É a Lila Crane que está cometendo os assassinatos? Ou é a própria Mary? Né? Fica sempre essa dúvida, a gente não sabe o que realmente está acontecendo, e essa dúvida é o que torna o filme bem gostoso, é o que torna o filme muito bem feito ali, porque ele tem esse clima de suspense que fica o tempo inteiro. Chega um determinado momento, desaparece aquele gerente lá do hotel, ele desaparece, ele tem uma desavença com o Norman Bates o demite, volta a administrar o hotel, pede demissão lá do emprego dele na lanchonete, volta a administrar o hotel, e aí as coisas começam a ficar muito complicadas, porque as ligações da Lila Crane se intensificam, e aí ele fica cada vez mais perturbado, né? E aí fica sempre aquela dúvida: será que é ele que está matando? Ou é a Lila que está fazendo isso para incriminar ele voltar a ser preso em vingança do que aconteceu com a irmã dela, com a Marion, né? Só que aí, como nem tudo são flores, isso é muito bem desenvolvido, inclusive esqueci de mencionar, a Mary é feita pela Meg Tilly, quem não conhece, irmã da Jennifer Tilly, que a cultura pop conhece aí como a noiva de Chuck, né? A Meg Tilly, ela, em um determinado momento da carreira, ela fazia ali muitos filmes ali nos anos 80, mas em determinado momento da carreira ela meio que deu uma estagnada, mas ela está muito bem aqui no filme. Agora o Anthony Perkins, como sempre, muito bem. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês aqui que vai chocar vocês. O Quentin Tarantino acha que Psicose 2 é a melhor atuação da carreira do Anthony Perkins. E mais, meus amigos, e mais, ele acha que Psicose 2 é melhor do que Psicose 1. Aí também não, né, Tarantino? Aí sou obrigado a discordar de você aí, porque eu gosto bastante do Psicose 2, mas melhor que o primeiro não tem como. Primeiro que Alfred Hitchcock, né? O que ele fazia ali, ele era um mágico na hora de filmar. Aquela cena que eu mencionei do Arbogast da escada, o jeito que ela foi filmada, vai ouvir lá nosso episódio de Psicose, que lá eu explico como que foi feita aquela cena. É a cena magistralmente concluída. Aqui nós temos cenas até parecidas. Muito plano zenital, muito pelo alto, assim, na escadaria ali, tem bastante semelhança ali, mas né, não é o mesmo diretor. O Richard Franklin é até bastante talentoso, mas não é o mesmo diretor. E é um filme que fez muito sucesso de bilheteria. Ele deu mais de 10 vezes aquilo que ele foi investido. Então, filme que custou muito pouco e deu uma excelente bilheteria, até porque ninguém levava fé nesse filme, né?
Então, valeu a pena ter feito. E depois fizeram o 3, o 4, aí não, aí já começa a complicar. Mas esse 2 aqui ainda consegue ser bastante agradável. Mas, como eu estava falando, ele tem um calcanhar de Aquiles, porque a história estava indo muito bem, como eu falei. Mas aí o que acontece? Não é nada disso no final. Não é o Norman Bates que está matando, não é a Layla e também não é a Mary. Quem está matando é a mãe verdadeira de Norman Bates. Isso mesmo, mas aí você vai me questionar, Edu, a mãe dele já morreu. A Norma Bates já morreu, inclusive foi morta pelo próprio filho. Como é que você vai dizer que é a mãe que está matando? Não tem como. Mas aí é que estragam tudo. O que eles fazem? A Norma Bates não é a mãe biológica de Norman Bates, é a mãe adotiva. A verdadeira mãe é a irmã da Norma Bates. E aí é que complica. Porque isso não faz sentido nenhum. Isso é só para dar um plot twist no final, que no fim você olha e fala, meu Deus do céu, aí não. Podia ter continuado com essa história, né? Ter tirado, né, quem matou, podia ter definido entre os 3 personagens, entre Norman Bates, entre a Mary Loomis e entre a Layla Crane, podia ter definido entre os 3, mas não. Acaba que é a mãe do Norman Bates, a nova mãe que ninguém conhecia, ela aparece e ela comete os crimes para salvar o filho. E aí o que o Norman Bates faz no final? Quer nem saber, ele mata a mãe de novo, né? Já tinha matado a Norma, ele mata a nova mãe, sobe com ela as escadas e aí ele volta a conversar com a mãe como se fosse a mãe ainda estivesse viva. Igual o que ele fez com a Norma Bates. E aí eu acho esse final bem zoado, esse final eu não gosto. Eu gosto do desenvolvimento do filme inteiro, das cenas, muitas em homenagem ao filme original, em homenagem a outras obras do Hitchcock. Tem uma cena na escada que a Mary mata por engano o psiquiatra, é uma cena muito bem feita. A cena que a Layla pega também no porão é muito boa, a construção ali de suspense é muito boa, inclusive, apesar do filme ser colorido, a iluminação ali é muito bem feita, as sombras, a luz e sombras ali é muito bem feita. Seria muito mais fácil em preto e branco, né? Fica muito mais fácil usar luz e sombras, mas ele conseguiu usar, o Richard Franklin conseguiu usar muito bem luz e sombras aqui para a narrativa, para encorpar, digamos assim, o suspense, mas esse final não me desce. Então, eu daria uma nota muito boa para o filme, um 7,5, de repente até um 8, mas ele cai um pouquinho por causa desse final aí, com essa nova mãe, esse fato novo que acontece, que para mim é muito ruim. E aí ele cai um pouquinho, aí cai um pouquinho abaixo de 7, um 6,5, e acho que esse filme merece, porque ele é muito bem construído, trilha boa, bem dirigido, Anthony Perkins sempre bem, Vera Miles retornando, só da Vera Miles estar retornando a gente já fica feliz, entendeu? A Meg Tilly está bem também, Robert Loggia lá fazendo o psiquiatra também está bem. Então, elenco muito bem afiado, filme bem dirigido, algumas boas cenas, vai bem quase até o último ato, mas o epílogo dele ali não fecha bem. E é isso, beleza? Então, se você gostou, deixa o like aí pra gente, inscreva-se no canal, tem sempre episódio aí do Cashback todas as quartas-feiras, 8h30 do nosso podcast. Essa semana nós vamos ter Tango e Cash, Os Vingadores, filme muito querido aí por muita gente, pessoal aí fã do Stallone, Kurt Russell, vai curtir bastante aí no nosso programa. Mas é isso. Então, até a próxima, meus amigos. Valeu!